Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o ciclo cardíaco e a estenose aórtica. O grupo é composto por mim, Gabriela Soares, Flávio da Costa, Gabriel Bona, Gabriel Macedo, Gabriel Salgado e a Gabriela Dolabella. Para entender as alterações cardíacas provocadas pela estenose aórtica, é importante compreender primeiramente o ciclo cardíaco normal. Partindo do enchimento passivo dos ventrículos com as câmaras relaxadas, tem-se a sístole atrial, que ejeta o sangue dos átrios para os ventrículos. Após esse momento, há a contração ventricular isovolumétrica, que é o suficiente para fechar as válvulas atrioventriculares, sendo essa a primeira bolha auscultada. Mas ainda não é o suficiente para abrir as válvulas semilunares. Quando a pressão ventricular aumenta o suficiente para abri-las, excedendo a pressão arterial, o sangue é ejetado. O relaxamento ventricular isovolumétrico acontece na medida em que a pressão cai com o relaxamento dos ventrículos e o fluxo retrógrado fecha as válvulas semilunares, sendo essa a segunda bolha auscultada. Iremos agora explicar mais sobre a estenose aórtica e o que as alterações nesse ciclo geram na ausculta. A estenose aórtica é uma doença valvar cardíaca muito comum em que a válvula aórtica se torna estreitada, impedindo sua total abertura. Esse estreitamento reduz o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta e, consequentemente, para todo o corpo. Para suprir essa necessidade, o músculo cardíaco passa a trabalhar mais, levando à hipertrofia do ventrículo esquerdo. Mas o que causa a estenose? Em países desenvolvidos, a causa mais comum é a degeneração do complexo valvar devido à aterosclerose. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a causa mais comum é a febre reumática. Também pode surgir de maneira congênita ou por calcificação valvar. A degeneração do complexo valvar devido à aterosclerose ocorre da base das cúspides para os folhetos, sem ocorrência da fusão das válvulas e com aumento da prevalência entre os idosos. Já a febre reumática leva ao acometimento da população mais jovem, estando na maioria dos casos associada à lesão mitral e muitas vezes à insuficiência aórtica. Nesse caso, a estenose aórtica resulta de aderência e fusão das cúspides, o que leva à retração e ao enrijecimento dos folhetos. A obstrução do fluxo sanguíneo para o restante do corpo leva a algumas manifestações clínicas comuns, como angina, síncope, dispneia, taquicardia e insuficiência cardíaca. E como ocorrem os sintomas relacionados à estenose aórtica? A estenose aórtica reduz a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e, portanto, gera acúmulo de sangue que é responsável por uma sobrecarga de pressão. Para compensar a fração de ejeção reduzida, o ventrículo realiza uma hipertrofia concêntrica, que inicialmente consegue compensar a insuficiência cardíaca. Entretanto, essa hipertrofia comprime os vasos que nutrem o coração e aumenta a demanda metabólica do miocárdio, gerando pequenas áreas de infarto que são substituídas por áreas de fibrose intersticial, e assim reduzindo a motilidade do coração. Esse fato, somado à estenose aórtica, pode culminar no surgimento de uma insuficiência cardíaca descompensada. A insuficiência cardíaca esquerda, por sua vez, gera uma série de complicações. A ineficácia do funcionamento do coração como bomba reduz o débito cardíaco e gera estase sanguínea nos átrios e, consequentemente, nas veias pulmonares. Essa estase leva ao surgimento de edema pulmonar transudato, que pode ser auscultado como estretores crepitantes finos até o terço médio do pulmão. A estase sanguínea também gera o surgimento de trombos na câmara cardíaca, que, quando somadas com baixo débito cardíaco, pode levar a isquemias e infartos, como infarto agudo do miocárdio, infarto renal e lesões cerebrais isquêmicas. Além disso, a insuficiência cardíaca esquerda pode culminar no aparecimento da insuficiência cardíaca direita, sendo essa a principal etiologia da insuficiência cardíaca direita. Portanto, a estenose da válvula aórtica descompensada pode levar a um mau funcionamento do coração como um todo e, consequentemente, gerar várias consequências para o organismo. O diagnóstico é clínico, por meio da identificação de um sopro sistólico em foco aórtico, juntamente com os exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografias de tórax e ressonância magnética. Na sístole, o sangue ejetado do ventrículo esquerdo encontra uma resistência a passar pela válvula aórtica estenosada. Isso gera um turbilhonamento do sangue acarretando no sopro característico da doença. Esse sopro é auscultado no foco aórtico. Agora vamos falar um pouco dos achados nos exames. O eletrocardiograma evidencia sobrecarga ventricular esquerda e ondas T invertidas, embora esses achados possam estar ausentes e não podem ser utilizados para avaliação da gravidade do quadro.
O ecocardiograma é de extrema importância para o diagnóstico da estenose aórtica. Fornece não apenas a anatomia da válvula, mas também a quantificação dos gradientes e da área valvar aórtica. Permite ainda a avaliação da repercussão hemodinâmica da doença pela detecção da hipertrofia ventricular esquerda e a avaliação das funções sistólicas e diastólicas do ventrículo esquerdo. Esse ecocardiograma em 2D foi realizado em um paciente com estenose e nele é possível observar uma calcificação significante da válvula aórtica e também uma hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo. Ao realizar a radiografia de tórax em pacientes com estenose aórtica, é possível perceber a calcificação da válvula aórtica na ponta da seta da imagem esquerda e também hipertrofia no ventrículo esquerdo na imagem à direita. A visualização da válvula aórtica pela ressonância magnética pode fornecer a gravidade da estenose pela medida da área valvar e informações sobre a etiologia da estenose. Nas figuras 5A e 5B, vemos a regurgitação aórtica e na 5C, o gráfico que calcula o volume regurgitante. Sobre o tratamento, existem 3 tipos de intervenção que são consideradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de acordo com o quadro clínico do paciente. A cirurgia de troca valvar aórtica é a primeira escolha para pacientes de baixo risco cirúrgico ou risco intermediário. As próteses são feitas a partir de material biológico, pericárdio de porco ou sintético. O implante de bioprótese aórtica transcatéter, TAV, tem ampliada indicação para pacientes de risco intermediário e alto risco cirúrgico. É a primeira escolha quando há contraindicações à cirurgia convencional. A valvoplastia aórtica por catéter de balão é uma ponte terapêutica para a realização dos outros procedimentos, que são definitivos, ou uma alternativa quando existem contraindicações absolutas a esses procedimentos. Alguma dúvida? Essas foram as referências que nós usamos. Obrigada pela atenção.